Efésios capítulo 6, versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. E vós, senhores, o vós é fático para sinalizar mudança de foco, como também para chamar a atenção dos leitores sobre a quem o autor se dirige com suas exortações e recomendações. Senhores dizem respeito àqueles que eram donos de escravos, eles que muitas vezes abusavam de suas posições sociais privilegiadas para massacrarem seus servos ou escravos. O que o escritor deseja é pôr equilíbrio nesta relação entre os servos e os seus patrões, principalmente para aqueles que eram cristãos, tanto os servos como também os seus senhores. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. O apóstolo dedica 4 versículos para transmitir seus conselhos aos servos, com exortações fortes, no sentido de que eles coloquem em prática os seus mandamentos e recomendações. Agora, neste versículo, ele se volta para os senhores de escravos e pede que as mesmas recomendações que cabem a eles e que foram feitas aos servos, que eles também tomem para si. O que Paulo pede aos patrões é apenas justiça social e tratamento mais humanizado para aqueles que trabalhavam para eles em suas fazendas ou senzalas. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Abuso de autoridade e sentimento de hostilidade era o que, na maioria dos casos, aconteciam nesta relação senhores e escravos. Para fazerem pressão e exigir que os servos trabalhassem além da conta, muitos fazendeiros faziam ameaças constantes contra os seus escravos. E o pior de tudo era quando estas ameaças se tornavam realidade com práticas abusivas contra a vida e contra a saúde dos escravos ou servos. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o autor dá uma dica, ainda que indireta, que ele estava enviando suas recomendações aos senhores ricos, que também eram servos de Cristo, de forma que o apóstolo estava apenas lhes lembrando tudo aquilo que eles já sabiam,
até porque também eram servos de Deus. Nenhum deles eram inocentes naquilo que porventura estavam fazendo e praticando contra seus servos e também irmãos na fé. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso. A palavra Senhor tanto pode ser atribuída a Deus, neste caso, como também ao Senhor Jesus. E dentro das páginas do Novo Testamento, de respeito mais à pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, Ele que foi exaltado por Deus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, Cristo tanto era Senhor da vida dos servos ou dos escravos, como também dos seus senhores, que eram os fazendeiros, os latifundiários, os empresários. Assim sendo, isso abre os olhos de ambos para os seus deveres cristãos. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu. Essa frase leva os leitores de tais recomendações a refletirem sobre suas responsabilidades naquilo que fazem ou deixam de fazer quando é um dever, uma obrigação. Também nos ensina sobre a autoridade de Cristo, Ele que foi exaltado por Deus e está assentado à destra da majestade celestial, nas maiores alturas, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enfim, este indicativo faz um alerta de que o Senhor Jesus está acima de tudo e de todos, como juiz que pratica a justiça. E tanto os servos como os senhores de escravos precisavam ter a noção exata de que o Senhor de ambos está assentado nas mais altas posições de destaque. Finalmente, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Essa colocação feita por Paulo, repetida em muitas outras partes da palavra de Deus, o aviso foi dado para aqueles senhores de escravos e que diante de Deus não tem grande nem pequeno, porque diante da justiça divina todos são vistos de modo igual. O recado da palavra de Deus é muito claro para aqueles que diante de Deus são servos e senhores. Deus não faz acepção de pessoas. Assim como Ele julga os pequenos, também haverá de julgar aqueles que aqui na terra se consideram grandes, ricos, poderosos, influentes, mas que lá diante do grande Deus são todos iguais. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.